Muito bem, e agora vamos então abrir nossas Bíblias. Eu tinha dito então, para abrirmos, não tinha falado ainda o texto. É Gálatas, capítulo 3, e a gente vai ler os versículos 1 a 5, tá ok? O pessoal ali tinha me perguntado a versão que eu vou usar. Eu vou usar a revista e atualizada. Eu acho que a versão que eu tinha aqui para ler, ela não tem lá, até onde eu me consta, não tem na nossa biblioteca lá, não é? Mas a revista e atualizada certamente tem. E nós vamos ler então nesta versão. Gálatas capítulo 3, versículos 1 a 5, ok? Gálatas 3, de 1 a 5. E nós vamos ler então esse texto, assentados assim como estamos, e com toda reverência então, enquanto a palavra do Senhor é lida. E ela diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? A vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Só quero saber isto de vós: foi por obras da lei que recebestes o Espírito, ou pelo ouvir com fé? Sois tão insensatos? Tendo começado pelo Espírito, é pela carne que agora acabareis? Será que padecestes tantas coisas em vão, se é que isto foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, acaso o faz pelas obras da lei ou pelo ouvir com fé? Eu não sei se a gente fala amém aqui, não é? Porque Paulo está fazendo pergunta, na verdade, ele não está respondendo, né? Ele vai responder depois. Mas os 5 versículos que nós lemos contém 6 perguntas, aqui nessa minha versão. Tem uma tradução, aquela que eu teria lido, que as perguntas são divididas em 5. Mas essa tradução traz 6 perguntas. Interessante, 6 perguntas em 5 versículos. Não é muita pergunta para pouco versículo? Não é? Ele praticamente só fez pergunta. Por que uma pessoa faz pergunta em vez de dizer o que quer? Bem, uma pessoa faz pergunta porque ela quer botar na cabeça do outro uma coisa que ele mesmo não quer dizer o que é. Tá certo? Você quer dizer, mas você não quer falar, então você faz uma pergunta. A pergunta é um tipo de um laço. É uma armadilha, vamos dizer assim, né? É uma coisa que a gente nunca deve fazer, e não é bom e ninguém gosta disso. Eu vou dar um exemplo. O marido chega em casa, todo marido já fez isso, o marido que não fez isso, atire a primeira pedra, não é? Ele fala que vai chegar uma hora e chega depois. Aí a mulher pergunta: onde você estava? Veja, onde você estava? E aí qual é a resposta, né? A resposta depende do que ela realmente está querendo dizer. Na verdade, ela não quer perguntar nada. Ela quer dizer o seguinte: eu estou muito chateada porque você falou que ia chegar uma hora, mas você chegou outra. Não é isso? Não é exatamente isso que vocês querem dizer ou não? Mas ela está pensando que eu estou traindo ela. Mas nem passou pela cabeça dela que você está traindo. O que ela quer dizer é que você falou que ia chegar uma hora, mas você chegou tarde. É isso que ela quer dizer. Só que em vez de falar isso, ela transformou numa pergunta. Então a pergunta, qual é o sentido da pergunta? Ela deve fazer você parar um pouco. Onde eu estava? Aí você vai lembrar onde você estava. Você vai fazer um esforço mental para dizer onde você deveria ter estado nesse tempo, que é exatamente aqui. E para que você estivesse aqui, você tinha que ter chegado um tempo antes, o tempo que você tinha dito para ela que você teria chegado, e que, portanto, ela deve estar bastante chateada porque você disse que teria chegado naquela hora, e, no entanto, você chegou mais tarde do que aquela hora. Entenderam a cadeia de raciocínio? É muito simples, eu acho que todo homem tem essa... O homem é inteligentíssimo, né? Ele saca isso no ar e compreende as mulheres de uma maneira maravilhosa. O fato aqui, irmãos, é que a pergunta aqui, ela tem a ideia de fazer o outro entender uma coisa que eu não quero dizer, eu não quero falar. Eu quero que ele ou ela entenda o que eu quero dizer, e por isso eu faço uma pergunta para tentar fazer o sujeito, né? O cabeçudo lá entender o que está acontecendo, o que eu quero dizer. Será que é isso que Paulo está fazendo aqui? Ele está tentando acordar os Gálatas para uma verdade, tipo mostrando perguntas para mostrar para eles, então, para acordar os Gálatas. E é exatamente isso que Paulo está fazendo. Paulo faz perguntas para ver se ele acorda. Outro motivo pelo qual Paulo faz perguntas é que o próprio Paulo ele está meio atrapalhado, ele não sabe muito bem o que falar. Gente, eu vou falar o quê? O que eu vou falar? Não é? Tem coisa que você não sabe nem o que falar. Meu Deus, é uma coisa tão grosseira, é um negócio tão imbecil, tão idiota, que eu simplesmente não tenho o que falar.
E aí você faz uma pergunta, de repente uma pergunta tem sentido também. É por isso que qualquer que seja o motivo, nunca é bom falar por perguntas. A melhor coisa para se fazer quando você fala com uma pessoa é dizer a ela exatamente o que você está pensando. Esse é o melhor caminho sempre, não é? Mas o fato aqui é que Paulo ele não entende o que está acontecendo. Ele não passa pela cabeça dele o que passa pela cabeça dos Gálatas. E o que os Gálatas fizeram de tão grave? Qual foi o erro dos Gálatas que levou Paulo a ficar tão contrariado? O que foi? Paulo aqui, ele vai dizer que os Gálatas... Tem dois problemas aqui com os Gálatas, e Paulo não entende isso. Primeiramente, Paulo vai dizer para os Gálatas que eles estão enfeitiçados. Gálatas, vocês estão enfeitiçados. E ele fala isso aqui no versículo 5, né? Desculpa, ele fala aqui no versículo 1, né? Ele fala, vocês são tolos, vocês são estúpidos, e a palavra original é exatamente isso, vocês são tolos. A minha tradução fala insensatos, Gálatas, vocês são tolos. Ou seja, vocês são fáceis de serem enganados. E Paulo diz isso mesmo. Quem foi que enganou vocês? No versículo 1. É como se os Gálatas fossem meio idiotas, e aí qualquer um pudesse enganar ele. Você não fica nervoso quando alguém engana alguém que você gosta, não é? Teu filho foi enganado, tua mãe, teu pai, e aí tua esposa, teu marido, e aí você fica nervoso com ele. Tem que ficar nervoso com aquele que me enganou, não é? Eu é que sou a vítima aqui nesse caso. Mas como é que você se deixou enganar? Que besteira que você fez. E você não entende como isso é possível. Paulo, portanto, está muito contrariado e ele não entende como é que eles foram enganados. O que foi que os Gálatas fizeram? E foi por esse motivo que Paulo escreveu essa carta, uma carta inclusive muito apaixonada, que Paulo realmente está vivendo um momento de muita contrariedade interior. Mas o que foi que os Gálatas fizeram? Os Gálatas deixaram de confiar no Espírito Santo, deixaram de viver a vida cristã pela fé e começaram a viver a vida cristã de acordo com seus próprios esforços. Começaram a confiar na lei. Na prática, o que eles fizeram exatamente? Primeiro, eles começaram a acreditar que a vida com Deus ela se baseia num tipo de hábito religioso. Então você tem que ter um conjunto de hábitos religiosos. Por exemplo, você vai na igreja regularmente, ou você tem uma reunião, um ministério na igreja, e você desenvolve o seu relacionamento com Deus baseado nisso. Não, eu tenho que ir, né, na ceia particularmente, a gente precisa ir particularmente no dia da ceia, porque faz parte do calendário religioso. E aí você tem uma série de hábitos religiosos que você inclui na sua vida, e você começa a achar que a sua relação com Deus, ela está baseada nesses hábitos. Ou seja, você começa a confiar na sua religião. Eu creio que muita gente nunca aceitou Jesus. Ele aceitou a igreja, não é? Ele veio para a igreja, gostou da igreja e acabou fazendo um pacto com a igreja, um pacto emocional, mas não sabe ainda o que é ter um pacto verdadeiro com Jesus Cristo. Um pacto de coração, de vida. Os Gálatas tinham abandonado esse pacto de coração por um pacto religioso e eles tinham transformado a sua vida cristã em hábitos religiosos. Outra coisa que eles começaram a fazer foi em confiar nas suas boas obras, na sua bondade pessoal. De repente a gente tem uma capacidade de ser bom. Por exemplo, todo mundo tem uma capacidade de ser bom, de fazer coisa boa. Você pode dar uma esmola, por exemplo, e todo mundo pode dar uma esmola. Faz parte do ser humano essa capacidade de poder fazer uma coisa boa. Por exemplo, eu tenho a capacidade de ser bom, eu posso ser bom. Eu posso ser ruim também, né? Mas eu posso ser bom, eu vou fazer uma de que eu sou bom. E aí, não é que eu sou bom mesmo? Eu posso fazer isso. A bondade, ela é algo acessível a nós. Podemos escolher perdoar, podemos escolher fazer coisas boas, não é verdade? Podemos escolher ser honestos, por exemplo. Você pode ser desonesto, mas você também pode ser honesto. E não precisa, creio eu, você servir a Deus ou não para ser honesto. Eu acho que se você serve a Deus, você pode ser um ateu, mas a honestidade, eu imagino, é uma unanimidade. Todo mundo vai reconhecer que, independente de ser religioso ou não, toda pessoa deveria ser honesto, deveria ser bondoso, deveria ser caridoso. Isso é uma espécie de mentalidade universal. Pois é,
Os Gálatas começaram a achar que o relacionamento com Deus ele está baseado nessa mentalidade universal de fazer coisas boas e de que no final isso pode agradar a Deus. Eu acho que até que Deus se agrada, não é? Eu imagino que entre a maldade e a bondade, Deus vai preferir a bondade. Eu acho que sim, vocês vão concordar comigo. Mas isso não significa que o relacionamento verdadeiro e íntimo com Deus está baseado nesse bom comportamento. Porque o relacionamento ele é baseado em outra coisa. Ele é baseado na fé em Deus. Os Gálatas começaram a abandonar a fé e começaram a buscar outras formas de relacionamento com Deus. Maneiras, inclusive, formais de servir a Deus. Através desse legalismo religioso e começaram a viver com Deus baseados nisso. E Paulo achou que eles estão ficando loucos. E então escreveu essa carta e nesse capítulo particularmente, Paulo vai mostrar que a vida cristã não é uma coisa que dependa deles. O problema da bondade, da honestidade, é que eu tenho uma capacidade de ser honesto. É uma capacidade minha. Se eu for desonesto, e os irmãos um dia ficarem muito tristes comigo, e vierem falar comigo e dizer, pastor, o pastor foi desonesto. Os irmãos vão ficar chateados porque a capacidade de ser honesto está em mim, como está em todos nós. Todos temos capacidade de ser honestos. Às vezes escolhemos ser, às vezes escolhemos não ser. Mas o fato é que a capacidade está em nós. E aqui é que está o problema. A vida cristã, ela não é uma coisa que eu vou produzir com a minha própria capacidade. A vida cristã, ela está além da capacidade. Ela está num nível de ação que não é produzida pela minha capacidade pessoal. Eu não conseguiria viver a vida cristã por mim mesmo. Ela está além de mim. Ela vem de fora de mim, e é por isso que Paulo coloca agora o Espírito Santo envolvido na vida do cristão. Porque a vida cristã é vivida no Espírito. No Espírito. Ela não é vivida dentro de uma mentalidade material, de uma mentalidade humana. Ela não é vivida dentro de um conceito, né, daquilo que é um padrão social. Tudo isso é muito bonito e muito bom, mas não é assim que a vida cristã é vivida. Ela é vivida num outro nível, no nível do Espírito Santo. E Paulo agora vai mostrar exatamente isso. O que o Espírito Santo tem a ver com a nossa vida? E ele vai mostrar que a vida cristã ela tem que ser vivida no Espírito. No Espírito. Não é uma questão de costume, não é onde você vai, não é hábito religioso, não. Por melhor que seja, ela é vivida no Espírito. E no Espírito significa um relacionamento íntimo, verdadeiro com o Espírito Santo. Eu tive muita dificuldade para me entender com o Espírito Santo. E eu passei muito tempo, e acho que eu perdi muito tempo da minha vida, não é? Tem uma música que eu gosto muito, aliás, transformou em letra, né, de um grande escritor que eu também gosto muito, chamado Agostinho, e que escreveu num de seus livros um texto que se tornou um grande clássico da literatura, aonde ele usa as expressões falando com Deus, tarde vos amei. E uma música moderna, né, de Stênio Márcios, ele usa exatamente esse texto e ele criou uma música muito linda e que eu me identifico muito com ela e que tem muito a ver com o que eu penso mesmo sobre minha relação com Deus. Eu amei Deus tarde. Não tarde demais, no sentido de que não tem mais tempo, né? De que passou a oportunidade. Não, chegou o tempo e eu realmente entendi e aceitei essa verdade, mas eu fico me perguntando por que eu não fiz isso antes? Por que eu não me dobrei antes? Fiquei relutando. Por quê? Talvez você ache que já passou tempo demais, onde você tentou viver a vida do seu jeito. E eu vou dizer que a vida do seu jeito, a vida com Deus, não funciona. Não funciona. Ela tem que ser vivida no Espírito. E viver no Espírito significa viver em função de coisas que me são dadas. Não daquilo que é meu. O que é meu é muito bom e a gente aqui não nega a bondade disso. É tudo muito bonito e foi criado por Deus. Mas a vida cristã mesmo, ela é algo que Deus opera em mim. Eu me rendo, eu me entrego, eu aceito e Ele opera em minha vida. Começa, portanto, continua e termina com o Espírito Santo que habita no meu coração. Paulo vai dizer 4 coisas nesse texto, a respeito dessa interferência incrível e impressionante do Espírito Santo, para tentar convencer os Gálatas a voltar à razão deles. São perguntas, mas que na verdade é isso que Paulo quer dizer. É que nem aquela história da mulher, né? Ela fez uma pergunta e tem toda uma cadeia de razões ali que você tem que intuir. Eu fui intuindo aqui a cadeia de razões de Paulo e descobri que Paulo tem 4 razões aqui e ele quer colocar isso para os seus
para os seus filhos na fé. Primeira coisa que Paulo quer dizer: a nossa vida cristã, ela começou com a intervenção do Espírito Santo. Então a primeira pergunta que eu tenho é a seguinte: como começou sua vida cristã? Como é que ela começou? Bom, deixa eu lembrar, eu estava todo arrebentado, tem um mais arrebentado e outro menos arrebentado, mas no fim estava todo mundo arrebentado, né? Eu estava lá arrebentado, triste, acabado, não tinha nada para dar a Deus a não ser o meu pecado e o meu coração destruído. E o que foi que eu fiz? Como foi que Deus me recebeu? Ele simplesmente me recebeu, não foi assim? Ele simplesmente me aceitou. Então, lembrando agora da minha conversão, eu me lembro que eu não tinha nada. Hoje eu tenho toda uma vida, né? Eu tenho toda uma estrutura que eu construí, né? Pastor, essa coisa toda, sabe como é, né? Mas quando eu me converti, não tinha nada. Gente, não tinha nada disso. Eu não era pastor, eu malemar era qualquer coisa, eu não era nada, inclusive, não é? Não tinha nada. Eu tinha construído uma vida sem Deus. E na hora que eu me converti, ou que eu recebi Cristo no meu coração, e o Espírito Santo entrou no meu coração, eu não tinha nada para oferecer a Ele, nada. Mas como é que Ele entrou no meu coração se eu não tinha nada para oferecer? Não tinha troca. E aí, fala de novo, não tinha troca. Sacou qual é o problema? Não tinha troca. E aí Paulo quer fazer agora eles lembrarem disso. Quando o Espírito Santo entrou em vocês pela primeira vez, vocês trocaram o Espírito pelo quê? Por nada, porque eu não tinha nada para oferecer a Deus. Pois é, e Ele entrou como na sua vida? Não sei, eu tive fé e Ele entrou. Está aí. Você não teve fé e não foi suficiente? E aí Paulo agora quer fazer os Gálatas sacarem essa verdade. Se isso foi assim quando você se converteu, por que não haveria de continuar sendo assim? Você tem fé simplesmente. Em vez de você confiar no seu bom comportamento, né, no seu belo currículo, tenha fé em Deus e confia nele. É isso que Paulo quer falar ali no versículo 5. E que vale a pena a gente ler neste momento. Ele diz: aquele que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, acaso o faz pelas obras da lei ou pelo ouvir com fé? E olha que interessante, Paulo diz: ele vos dá o Espírito. Quando ele deu o Espírito por quê? Porque eu tive fé. A fé foi suficiente. E quando é que a fé deixou de ser suficiente? Em que momento da minha vida cristã eu comecei a sacar, ou comecei a pensar que a fé não era suficiente e que eu precisava de mais alguma coisa? Eu preciso acrescentar algo na minha relação com Deus. Eu preciso mostrar alguma coisa para Deus. Eu preciso impressionar Deus de algum jeito para que Ele me favoreça. Mas quando é que Deus precisou que eu o impressionasse para que Ele me favorecesse? Deus jamais precisou que eu o impressionasse. Tudo que Deus me deu veio pela fé nele, e Paulo nos faz lembrar disso. A primeira coisa, Ele nos dá o Espírito pela fé. Mas Ele não só dá o Espírito, mas Ele opera milagres pela fé. Quem merece os milagres de Deus? Milagres de curas, é verdade. Milagres de transformações de vida, tudo isso é verdade. E quando Deus faz isso, Ele faz em troca do quê? Em troca de nada. É uma graça de Deus. E quando é que deixa de ser graça? Não deixa nunca. A vida cristã sempre é uma obra e uma intervenção do Espírito em nossas vidas, e a fé continua sendo a única exigência de Deus sobre nós. Ele quer a nossa fé. Creia em mim, fica comigo, anda comigo em fé. A fé, portanto, é o que nos liga a Deus. A fé é o que nos liga a Deus. E o que é fé? Mas eu quero ter fé. E o que é isso? Meu querido, fé... Eu já falei sobre fé aqui. Fé é que nem amor. Eu não sei explicar amor. Ninguém sabe, na verdade, né? Por isso tem tanto livro tentando explicar. Ninguém sabe o que é amor, mas eu sei o que é desamor. Eu sei o que é amor e sei que algumas pessoas não me amam. Não é assim ou não? Eu não sei o que é, mas eu sei o que fazer. Não é porque eu não sei o que é que eu não posso amar. Não é verdade? Ninguém sabe exatamente o que é amor, mas todo mundo ama. Todo mundo ama. Eu não sei o que é, mas eu amo meu filho. Às vezes eu até erro por amor, inclusive, mas eu não posso duvidar que o amor está em mim. A fé faz parte desse tipo de coisa que você tem no coração. Você não sabe explicar o que é, mas você sabe vivê-la. Você sabe se você tem ou não. Relacionamento com Deus é assim. Você sabe se você tem ou não. Você sabe no teu coração. Quando você coloca a cabeça no travesseiro, quando você ora a Deus, você sabe se você tem ou não. Você sabe. Até que ponto você está disposto a se entregar, se dedicar. Até que ponto você está com Deus, ligado nele, amarrado nele, comprometido com ele. Você sabe. Você sabe.
Mesmo que eu não explique a fé e você não explique, mas você sabe se você tem ou não. Segunda coisa que Paulo diz nesse texto, para fazer os Gálatas acordarem, é que os momentos em que nós estamos em comunhão com Deus estão sob absoluto controle do Espírito Santo. Quando tudo está bem, e Paulo fala isso aqui no versículo 5 também, ele diz isso: aquele que opera milagres entre vós, o faz pelo ouvir com fé ou pelas obras da lei. Por que Deus faz isso? Ou seja, aquele que quando está tudo bem, e Deus está fazendo milagres na minha vida, e está indo tudo bem, acontece por quê? É porque você está bem? Por que Deus está agindo na tua vida? Ah não, porque agora eu estou fazendo tudo certinho. Pelo amor de Deus, irmãos, isso não é possível. Acha que Deus vai agir na vida de uma pessoa porque agora está tudo certinho? Não, agora realmente eu entrei nos eixos, né? Agora sim, Deus vai agir na minha vida. Deus não precisa disso. Eu simplesmente me ligo a Ele, me conecto com Ele, ando com Ele, tenho intimidade com Ele, aprofundo o meu relacionamento com Ele, eu o amo e, por fim, Ele opera na minha vida e Ele faz milagres na minha vida. O milagre é troca de coisa nenhuma. Então, quando nós estamos bem, quando estamos na crista da onda, o Espírito Santo está lá conosco. Mas Paulo vai dizer ainda uma outra coisa. E eu quero colocar aqui também que não apenas quando tudo está indo bem, mas também quando tudo está indo mal. E nos momentos difíceis em que Deus parece que está distante de nós, inclusive nesses momentos o Espírito Santo está no controle. E vejam vocês aí o versículo 4, onde Paulo diz: será que padecestes tantas coisas em vão, se é que isto foi em vão? Vejam, será que vocês padeceram em vão? Padecer significa sofrer. Vocês sofreram em vão? Ah, mas quando eu sofri, eu achei que Deus tinha me abandonado. Mas, querido, quando é que Deus te abandonou? Paulo está dizendo, será que você sofreu em vão? Para dizer que o sofrimento não é em vão. Enquanto você está sofrendo, Deus está lá com você, o Espírito está com você, e o seu sofrimento não foi em vão. Ele tem um lugar em nossa vida, ele tem um lugar no plano de Deus. Você passa por ele e Deus está usando aquilo para glorificar o nome dele. Não foi em vão. O Espírito está no controle, ele vê o que acontece. E aí Paulo pergunta, quer dizer que você sofreu em vão? Por que ele quer dizer isso? Porque agora você abandonou o Espírito Santo, está buscando outras formas de relacionamento com Deus, que não são esse relacionamento íntimo, de coração com ele. Então foi em vão que você sofreu. Os momentos difíceis, as dificuldades que passamos em nossa vida, elas estão sob o controle do Espírito Santo. Mesmo naqueles momentos em que sofremos, momentos em que Deus pareceu que estava distante de nós, momentos em que nossas orações parece que não foram atendidas, e nós clamávamos e parece que Deus estava de costas para nós. Momentos em que tínhamos dificuldade até de fazer as coisas mais simples da vida cristã, como orar e ler a Bíblia. Até mesmo orar e ler a Bíblia foram difíceis. E a gente fazia isso com peso, e foi difícil, porque a gente parecia não ouvir a voz de Deus naquele momento. Paulo diz, nada disso foi em vão. Não foi em vão. Tudo isso teve um resultado positivo na tua vida, porque o Espírito Santo estava no controle naquele momento. O Espírito não pode nos abandonar, ele está conosco sempre, e nós podemos sempre confiar nele. Ele esteve sempre no controle de nossas vidas, sempre, nunca nos deixou. Portanto, se ele está sempre conosco, por que a gente vai trocar esse relacionamento com ele por outras maneiras de tentar impressionar Deus? Não precisa impressionar Deus. Deus ele já nos ama. O nosso amor é dele. Uma das coisas que eu tive que aprender a duras penas é de que eu jamais poderia comprar o amor de Deus. Eu não vou comprar, porque o amor de Deus é gratuito. Ele é gratuito. Eu já falei para vocês umas 1000 vezes, né? Uma das frases que eu mais uso no meu relacionamento com Deus é: Deus, aqui está o teu pior filho, mas ainda assim um filho, ainda estou na mesa. Sabe, é o pior de todos, não é? O pai olha para os filhos e está, bicho, esse menino me dá trabalho, não é? E ainda bem, porque os outros não dão, ele não olhou, nem reparou, né? Os outros estão bem, mas aquele, olha, ele já apontou para mim, que beleza, já, pelo menos me reparou, não é? Ele está conosco. Irmãos, mesmo nesses momentos difíceis, Deus está conosco.
Tudo tem um sentido em nossa vida, porque o Espírito Santo está conosco. É o Espírito que dá o sentido. É Ele que dá o senso de organização, que dá a razão de todas as coisas, que dá o sentido tanto para as coisas boas, quanto para as coisas ruins que estão em nossa vida. E qual é a conclusão a que Paulo chega, portanto, e eu quero terminar com ela. A conclusão a que Paulo chega, então, é que o objetivo da vida cristã, o motivo pelo qual nós vivemos, é que a obra do Espírito Santo seja completa em nossas vidas. É para isso que vivemos. O Espírito começou a fazer uma coisa na minha vida, e começou a fazer algo na tua vida, e a ideia dele é completar isso, fazer isso chegar no fim. E qual é o fim? Você vai ter que descobrir junto com ele. Completar a obra do Espírito em nós. Paulo diz isso no versículo 3. Sois vós tão insensatos? Tendo começado pelo Espírito, é pela carne que agora acabareis? E olha que interessante Paulo dizer, vocês começaram no Espírito e agora vão acabar na carne? Acabar na carne não significa nem acabar no pecado, mas significa confiando em si mesmo, no seu próprio currículo, na sua própria capacidade de fazer coisas boas. Não se confia nisso para um verdadeiro relacionamento com Deus. O Espírito Santo está fazendo algo em nossas vidas e Ele vai começar. A vida cristã começou com Ele e não pode acabar sem Ele. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ontem falávamos com os jovens a respeito desse versículo, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que em vocês começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. Deus começou uma obra em mim, através do Espírito Santo, e Ele vai completar essa obra. Ele está tentando completar. E sabe quem vai completar essa obra? É Ele. E é interessante que Paulo diz no texto, aquele que começou, é Ele que vai completar. É Ele que termina, não sou eu. Eu não posso de repente assumir o controle da minha vida e dizer, não, agora eu cuido. Agora está comigo. O Espírito já viu que tem gente que faz isso, né? Pega a coisa quando está indo bem, não, pode deixar que agora eu domino aqui, não é? Mas peraí, o outro pegou o negócio todo desorganizado, arrumou tudo e agora que está indo tudo bem, você vai pegar na mão? Não, agora não. Não é isso? Às vezes tem tendência, a gente está sentado, a gente faz isso o tempo todo com um monte de coisa, né? Você pega a pessoa que está dirigindo louvor aqui, se eu estivesse dirigindo louvor eu faria tal coisa. Quem nunca pensou nisso, né? Se eu estivesse dirigindo louvor, acho que eu faria isso. Vem dirigir aqui, não é? Vem aqui. Não. Irmão, o que está em jogo aqui é que aquele que começa é o mesmo que termina. Deus está fazendo algo. E não adianta eu falar, não, eu vou assumir daqui para frente, agora eu sei o que fazer. Agora está tudo certinho. Isso nunca acontece na vida cristã. Nunca chega um momento que eu vou dizer, agora está comigo. Agora dá para levar. Não dá para levar nunca. Sempre é na dependência. Sempre é com rendição, sempre é humilhado diante de Deus, clamando misericórdia, pedindo a graça, sempre é por Ele, tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele, inclusive nossas próprias vidas. Então, a gente tem que continuar com Ele, continua firme com Ele. Por quê? Porque Ele começou e quem vai terminar é Ele. O cristão não tem, em hipótese alguma, o direito de assumir o controle de sua vida. Não há nenhum direito, nós não temos esse direito, a nossa vida pertence a Ele, foi Ele que começou, e é Ele que tem que terminar, e eu vou fazer o quê? Eu vou me render, eu simplesmente me dobro diante dEle e digo, Senhor, está nas Tuas mãos, o que o Senhor quer fazer? Para onde eu vou? Que tipo de ação eu devo ter? É o Senhor que vai me dizer, é o Senhor que vai me guiar, para mim, me resta apenas me submeter ao controle e à vontade do Espírito Santo. Quando Paulo diz que aquele que começou a obra vai completá-la, ele quer dizer o seguinte, se eu começo no Espírito e acabo confiando em mim mesmo, significa que a obra de Deus não está completa, porque eu não vou completar, eu jamais, mas o Espírito vai, é Ele que vai completar essa obra em nossos corações. Meu irmão, Deus começou uma obra na tua vida, Ele começou algo, começou a fazer. E a pergunta hoje, nessa noite, é, como é que está essa obra? Como está? Aqui no Brasil a gente tem mania de começar a casa e não terminar, não é isso? Você viaja em certos países, não precisa nem ser na Europa, eu já reparei que outros países, mesmo na América Latina, tem sociedades que têm esse costume de começar uma casa e terminar. Aqui você anda pela rua, você vê a casa, começou e não parou no meio.
E para o brasileiro isso é muito tranquilo, né? Eu acho bonito. O brasileiro é um povo muito bonito. Ele para no meio e é tranquilo. Ele faz a parede e não reboca. E é tranquilo. Não precisa rebocar, né? Já tem coberto, tá, né? Não chove dentro. Está tranquilo. Tudo bem que umedece e tal. Ele começa e não termina. Você acha que o Espírito Santo é assim? Ele começa uma obra e não vai terminar? Se ele começou, ele vai completar. Por que então a obra fica pela metade? Sabe que muitas vezes é uma obra pela metade, é mais feio do que o campo, né? Se o campo está livre ali, pelo menos é um campo livre. Mas uma obra feita pela metade, gente, aqui não tem nada a ver, fica feio. Porque não serve para nada. O campo não dá para jogar bola, não é? Mas uma obra ali, o que vai fazer o quê? Vai juntar animal, vai juntar gato, cachorro, né? E sei lá mais o quê. Não é verdade? É para os pombos. Porque não tem utilidade nenhuma, você perde. Se o Espírito começou uma obra em mim, ele precisa terminar. Será que essa obra já está acabada? Será que eu ainda preciso? Senhor, em algum ponto eu acho que eu assumi o controle, mas eu percebi que o controle não está na minha mão, o controle está na tua mão. Termina a obra, Senhor. Termina. Vai levar quanto tempo? Talvez o Espírito está dizendo, filho, senta aí porque vai levar mais 60 anos. Não tem problema, amém que seja 60, não tem problema, complete a obra, faz a obra, deixa que o Senhor faz. Deus está fazendo uma obra na tua vida, Ele está fazendo uma obra na tua família, Ele está fazendo uma obra na vida dos teus filhos, meu querido, está no meio. Mas não sei, está dando tudo errado, está no meio, você tem que confiar, entregar, você tem que esperar nele, está no meio da obra. Você fica angustiado, né? Você contrata lá o sujeito para fazer a obra, ele vem aqui e faz um monte de buraco, e aí aquele barro, não é verdade? Está no meio da obra, não se preocupa não, um dia o barro vai passar, um dia vai ficar bonito, um dia, agora não, deixa na mão dele. O sábio construtor de nossos corações, ele há de fazer em nós a vontade dele, e a vontade dele é linda, e vai fazer algo lindo no nosso coração, mas eu tenho que entregar para ele e deixar na mão dele. É dele, Deus é teu. Entrega teu filho, entrega tua filha, entrega teu pai, tua mãe, tua esposa, teu casamento, e diga a Deus, Deus, cuida, Senhor, cuida da minha vida, é tua. E deixar que Ele vai fazer a vontade dEle. A vontade dEle é soberana e a vontade dEle é o melhor para nós.